Vamos ouvir a palavra de Deus e pedir que Ele nos ajude a entender qual é o seu projeto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, A leitura será do livro do Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 7 a 12. Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 7 a 12. Encontraram? Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 7 a 12. Se teu irmão, filho de teu pai ou da tua mãe, teu filho, tua filha, ou a mulher que repousa em teu seio, ou o amigo que é como tu mesmo, quiser te seduzir secretamente, dizendo: vamos servir a outros deuses, deuses que nem tu nem teus pais conheceram, deuses de povos vizinhos, próximos ou distantes de ti, de uma extremidade da terra à outra. Não lhe darás consentimento, não o ouvirás, e que teu olho não tenha piedade dele. Não use de misericórdia e não escondas o seu erro. Pelo contrário, deverás matá-lo. Tua mão será a primeira a matá-lo e a seguir a mão de todo o povo. Apedreja-o até que morra, pois tentou afastar-se de Yahvé teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. E todo Israel ouvirá, ficará com medo, e nunca mais se fará uma ação má contra esta em teu meio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então nós ouvimos esse texto do livro Deuteronômio, é um texto até bem duro, né, de ouvir. E aí vem a pergunta: há interesse do redator do texto
em legitimar a imagem de um Deus violento? Por quê? Será que a intenção do autor sagrado é fazer com que a imagem desse Deus violento seja cultuado, seja adorado ou não? Antes de nós respondermos, vamos voltar aqui ao nosso texto, lá no capítulo 30, aí do livro do Deuteronômio, no versículo 19 ao versículo 20. Essa é a parte, são as últimas palavras de Moisés, que é a terceira parte do texto do livro do Deuteronômio. Lembrando, né, que o texto é constituído, a estrutura de 3 discursos de Moisés, e esse livro, capítulo 30, está na terceira parte desse discurso, e depois os outros últimos capítulos, que é o 33 e 34, vão ser as últimas palavras de Moisés ao povo. No capítulo 33 ele dá as bênçãos para o povo, e no capítulo 34, encerrando o livro do Deuteronômio, vai ser narrada a morte de Moisés, né, e o seu sepultamento na terra de Moabe. Ou seja, Moisés não entra na terra prometida. Então, lá no capítulo 30, versículo 19 e versículo 20, ele diz: hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-se a Ele, porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Então destaco essa frase que diz: escolhe, pois, a vida. Este é o Deus libertador, este é o Deus do Êxodo, é o Deus da vida, o Deus que faz uma proposta de vida para este povo através da boca de Moisés. Vai, Moisés, e anuncia a este povo a importância da vida, que eu sou o Deus da vida, e esta vida que esse Deus dá é uma vida plena no amor. O texto do Deuteronômio, ele destaca assim 4 temas importantes na caminhada do povo de Deus. Chama a atenção para a aliança, chama a atenção para a eleição, chama a atenção para a lei e também para a vida nessa terra prometida. E esses temas, eles estão permeados do amor de Deus. É por amor que Deus escolhe o povo, ou seja, faz a eleição do povo de Israel. É por amor que Deus liberta esse povo da escravidão do Egito. É por amor que Deus faz uma aliança com este povo lá no Monte Sinai, no Monte Horebe. É por amor que Deus dá a lei, né? Estabelece as leis, as orientações, os mandamentos. E é por amor que Deus conduz esse povo para a terra prometida. Terra onde brota vida, onde tem leite, onde tem mel, onde tem as uvas, né? Tem tudo para possibilitar esse povo ter uma vida fértil e ajudar outros também a ter uma vida próspera. Então, se o Senhor fala, escolhe, pois, a vida, aí vem esse nosso questionamento. É a intenção do autor legitimar a imagem de um Deus violento? É essa a intenção? Para nós compreendermos, a gente precisa voltar um pouquinho. Todo o texto, não só o texto do Deuteronômio, mas toda a Bíblia, todos os textos, ela precisa ser compreendida no seu contexto. Não podemos pegar um texto e pensar e pronto, já sair por aí falando. É preciso compreender que cada texto faz parte de um contexto e não podemos fazer uma leitura fundamentalista da palavra. Se a gente simplesmente lê lá, como lemos, né, no capítulo 13, esse versículo 7 ao 12, nossa, que crueldade, manda matar o irmão, manda matar o amigo, manda agir de uma maneira cruel. Que Deus é esse? Como que Deus fala para escolher a vida e manda condenar essas pessoas à morte? Todo o capítulo 13, ele quer destacar a questão da idolatria.
a relação do povo para com seu Deus. E a idolatria, ela interfere nessa relação. Então, diante de uma realidade pela qual eles estavam vivendo, voltando ainda um pouquinho no tempo, em 721 a.C., houve a destruição do Reino do Norte. Toda a Samaria foi destruída, o povo foi disperso. Quem conseguiu fugir lá do Reino do Norte foi como migrante, como peregrino, e entrou no Reino do Sul, no Reino de Judá. E quando esse povo chega, 716 mais ou menos antes de Cristo, há a necessidade de fazer o quê? Uma reorganização da comunidade. Então, rei Ezequias vai ser o primeiro a tentar reorganizar, fazer uma reforma política, social e religiosa. Mais tarde, 100 anos depois, é rei Josias que também faz essa reforma religiosa e vai pautar no texto do Deuteronômio para poder estar ampliando e desenvolvendo essa reforma, baseado na lei. E aí acontece a escrita deste capítulo 13, de uma maneira especial que nós lemos o versículo de 7 a 12. Então Deus está mandando que mate aqueles que estão agindo com idolatria, daqueles que provocam a idolatria, daqueles que chamam o povo a servir os seus deuses? Não. Israel havia sido destruída. Reino do Sul, Judá, ele está apavorado, amedrontado com o que aconteceu no Reino do Norte. E uma medida para chamar a atenção a esse povo a permanecer na fidelidade com o Senhor, a permanecer, a observar a lei, as normas, o mandamento do Senhor, falando de uma maneira dura para que o povo se manque, ou seja, ou mudamos de comportamento, ou também nós vamos sofrer as mesmas consequências da infidelidade que aconteceu com o Reino do Norte. Então essa lei do capítulo 13, que fala da questão da idolatria, que fala da morte daqueles que provocam a idolatria, na verdade ela é uma lei teórica. Quando cometemos a infidelidade com o Senhor, nós escolhemos a morte. Ainda há pouquinho no capítulo 30, lendo, porque o texto fala: coloquei diante de ti a vida e a morte, a fidelidade ou a infidelidade, a felicidade ou a infelicidade. Então, se nós fazemos maus escolhas, nós caminhamos para a morte. É uma palavra dura, mas não que isso tenha que acontecer. Ele chama, na verdade, a atenção para que esse povo permaneça na fidelidade. Se a gente permanece na fidelidade para com o nosso Deus, que nós fazemos do mandamento verdadeiramente a orientação para a nossa vida, nós vamos ter vida. Ou seja, se a gente não muda de atitude, nós vamos alcançar a morte. A idolatria nos leva à morte. Então o texto é diante de uma situação extrema, de muito medo, de muito pânico, de insegurança, e a maneira pedagógica do povo naquela época de educar, de orientar, de direcionar, é falando de uma maneira rude, é falando de uma maneira dura, e usando essas palavras, na verdade, para despertar o povo a manter-se na fidelidade. Porque Deus não é um Deus vingativo, mas Ele é o Deus da vida, o Deus que tudo fez por amor. Então, continuando aqui na nossa pergunta, vamos lá, vou lembrando, né? Há interesse do redator do texto em legitimar a imagem de um Deus violento? Vou tentar responder, né? Que já falou quase tudo, mas vamos lá. Aqui na paróquia, nós temos um curso chamado Mater Ecclesiae, né? E que é um curso, né, que a gente estuda as doutrinas da igreja, as leis e diversas coisas sobre a igreja. E uma dessas matérias chama Sagrada Escritura, né? E eu tenho uma professora chamada Maria Cristina, sabe? E ela sempre atentou, né, os alunos para a seguinte questão: de toda vez que a gente lê algum texto bíblico, a gente precisa se atentar ao momento histórico daquela situação, daquele texto, para depois a gente poder interpretar. A gente justamente não interpretar ao pé da letra o que está sendo, o que foi escrito, né? E olhando com os olhos nos dias de hoje, a gente percebe que esse texto é um texto um pouco duro, né? Um texto severo. Mas se a gente parar para analisar, a gente
percebe que Deus ele não é um Deus vingativo, né? No próprio texto a gente consegue tirar que a todo tempo a gente percebe o cuidado de Deus com a gente, sempre nos alertando quem é Javé, que é aquele nosso Deus, né, libertador, que nos tirou, né, da escravidão do Egito e nos levou até a Terra Prometida. Também ao tempo todo, né, nos alerta para quem é o tentador, podemos dizer assim, né, aquele ou aquela coisa que nos tira do caminho. Então, a todo tempo também o texto nos mostra como identificar essas determinadas situações justamente para que a gente não caia na idolatria a outros deuses ou a outras coisas. E ele também sempre nos alerta da nossa fidelidade que nós temos que ter com Deus, com Javé, né? E para justamente a gente ter essa observância, de ficar observando as coisas do dia a dia, porque a todo tempo nós somos tentados. A todo tempo nós somos colocados, né, à prova, e é justamente, né, nessa tentação e nessa prova que nós temos que mostrar, né, a nossa fidelidade e ao Deus que nós temos que seguir e servir. E só reforçando aquilo que o Gabriel chamou a atenção, não podemos fazer uma leitura fundamentalista de nenhuma passagem do texto bíblico. É preciso conhecer o contexto, é preciso conhecer a época, o que levou esse povo a escrever. E Deus, ele se encarna na realidade do povo. E Deus se encarna no momento que o povo está vivendo. Ele não leva esse povo para uma outra dimensão, para poder fazer contato, para poder transmitir, para poder se comunicar. Então a linguagem é própria de um tempo, né? O jeito de falar é próprio de uma época. E isso vai fazendo com que, se usamos essa linguagem ao pé da letra, a gente vai usar e ainda ouvir até hoje aquilo dizer: Deus castiga. Não faz isso não, porque Deus castiga. E Deus não castiga ninguém. Porque Deus manda, como lembrando aqui no capítulo 30, escolher a vida. E escolher a vida por amor. A vida a Israel por amor. Estabelece essa aliança, dá essas normas, orientações por amor. Conduz esse povo para essa terra prometida, essa terra boa, essa terra saudável por amor. E o Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, ele vai confirmar tudo isso. Que Deus é amor. E a ação de Deus todo o tempo no amor. Mas aquilo que a gente escolhe, ou bem ou mal, tem as suas consequências.